de persistência, porque a persistência é uma coisa, Samir, que é uma das características mais bonitas do ser humano. Não confundir com teimosia. Teimosia, às vezes, é burrice. Mas eu vou dizer uma coisa. Agora, persistência é outra coisa bem diferente. Tem gente que, por exemplo, não tem um dom musical. Ele pode usar a criatividade, estar com os melhores, fazer exercício. Ele não vai ter um dom musical de alguém que já nasce com aptidão. Porque, do contrário, nós seríamos todos nivelados pela quantidade, pela qualidade de estudos. Você está na melhor escola, com os melhores métodos, com o melhor tempo, e mesmo assim você não consegue, porque as aptidões são diferentes. Então, apesar de eu entender que a persistência é fundamental, eu acho que tem que se perguntar qual a grande aptidão do ser humano, não é? Mas na hora da chamada do comercial, eu quero só dizer à guisa de informação para a doutora Idalina que eu, por exemplo, utilizo muito a técnica, que eu não sei se é correta, de associação. Quando eu utilizo a técnica de associação, eu não esqueço mais nada. Um dos critérios para memorização é você fazer associações e quando você tem um vínculo emocional com aquilo, que você pode adotar isso através de algum tipo de associação também, fica mais fácil você memorizar também. Pronto. Aí e a repetição, como ela falou, aspectos da criatividade. Amanda complementou aqui. Eu volto logo, o intervalo é rápido. Secretário da cidade. Sadia Urbana, secretário da cidade. Tem que falar aí. Amanda Patrícia Salles, psicóloga. Daqui a pouco eu vou mostrar teu livro. Você só volta aqui com o meu livro publicado. Está publicado. Mas me ajuda. Essa técnica, eu não sei nem se isso é técnica, que eu utilizo, que todo mundo diz, Samir tem uma memória extraordinária. Eu não sei se minha memória é extraordinária, mas eu faço associações que me fazem... Por exemplo, eu tenho que... Essa caneta, amanhã, quando eu for sair, eu tenho que trazer essa caneta comigo. Se eu desconfiar que posso esquecer, eu pego a caneta e boto junto da chave do meu carro. Eu vou ter que sair de carro. Quando eu pegar a caneta, pegar a chave e contra o carro. Funciona? Sim, funciona. Como eu falei anteriormente, um dos critérios, né, para você ter uma boa memória é você realmente conseguir fazer associações. Né? Além de você conseguir estabelecer vínculos emocionais com aquilo que você está querendo memorizar e a repetição, como a Idalina falou. Então, a persistência, nesse caso, né, contribui bastante. Mas, com certeza, existem as idiosincrasias. Né? A gente não vai dizer que todo mundo é igual, todo mundo tem a mesma capacidade. Então, existe a questão de dom, enfim. Por exemplo, um exemplo bem rápido. Eu toco violão, meu irmão também. Né? Só que meu irmão tem o dom, além da persistência e tal. Eu toco também, mas eu não toco tão bem quanto ele. Só arranha, mesmo né? Treinando tanto, porque ele tem o dom, mas que eu acho que eu não tenho. O que Paulo Pereira disse, aptidão. Mas a minha persistência me faz tocar muitas músicas. Não quer dizer e eu toco que você direitinho. Não possa tocar violão. Mas não quer dizer, eu ele toco, sempre vai tocar um pouco melhor mas ele tem mais facilidade, alguma coisa assim que não se explica. Da próxima vez, ó. Próximo desafio. Tá né? vendo aqui, Lucas? Eu não vou esquecer mais, ele é Lucas Cruz. Então eu associei ele ao discípulo de Jesus e a cruz, que é a marca do cristianismo. Pois é, exatamente. Já fiz uma associação. Tá certo, Idalina? Tá certo. A associação, ela ajuda bastante. Independente do que você queira fazer, é fundamental. Nessa questão do estudo, ela é ponto importantíssimo, porque você cria os vínculos, você vai repetindo aquilo de forma criativa, emocionalmente você vai tendo mais condição de assimilar. Lucas Cruz, você veio aqui falar sobre os 10 anos que ainda estão sendo comemorados. Isso. Do Instituto Viva História. Isso. O que é o Instituto Viva História? É um projeto que nasceu em 97, em São Paulo, através da Associação Viva e Deixe Viver, com o publicitário Valdir Cimino. Ele desenvolveu um projeto para levar história e contação e brincadeira para o ambiente hospitalar. Isso em 97. A partir daí, as pessoas iam conhecendo esse projeto e multiplicava em seus estados. E aqui em Pernambuco, eu comecei a conhecer o projeto em 2003 e desde 2003 a gente desenvolve esse projeto, onde a gente treina os voluntários treina as pessoas para ser voluntário contador de história. E aqui começamos inicialmente na ACD e hoje a gente está em 6 instituições, são mais de 160 voluntários que a gente os denomina. Vocês vão aos hospitais, Vamos aos hospitais. Na verdade, o voluntário
O voluntário atua doando 2 horas semanais nas instituições. Então, todo dia tem um voluntário nosso contando história, ou na ACD, ou no Instituto do Fígado de Pernambuco, ou no Hospital Oswaldo Cruz, ou no Hospital Infantil Maria Lucinda. E esse ano... No NAC não. O NAC, é isso que eu vou dizer agora. E esse ano a gente está com 2 novas parcerias, que é o Hospital Pediátrico Helena Moura e agora o NAC, que a gente está começando a contar história no NAC. Então o voluntário ele doa 2 horas, ele passa por um treinamento, Samir. Uma pessoa antes de começar o programa me ligou, Lucas, fiquei sabendo que o treinamento é bem longo. Eu fiz, na verdade é um treinamento que dura de 5 a 6 meses, aproximadamente, para só após ele ser contador de história no hospital. Agora, a única coisa, a gente não ensina ele a contar história, só ensina ele a ser voluntário. Porque tem uma frase no projeto da Associação Viva que diz assim, a melhor história é aquela que se aprende contando. O melhor contador de história que eu conheci até hoje, eu vez por outra estou dizendo aqui no programa que eu estou ficando velho, Paulo. Porque eu tenho agora eu já estou com uma série de historinhas para contar. Meu livro, que eu finalmente vou terminar agora, são 22 histórias que eu conto, que eu vivenciei e vi. Porque a gente vai ficando velho, vai tendo muitas histórias para contar, né? E eu acho que o melhor contador de história que eu vi até hoje, ele era brasileiro, paulista, mas tinha um pseudônimo gringo, como diz o povo, Malbataan, que escreveu um livro, inclusive, chamado O Homem que Contava Histórias. E escreveu As Mil e Uma Noites. Tem um aspecto interessante no projeto, Samir, que o voluntário, a gente consegue, ele se sente bem por estar fazendo trabalho voluntário, a gente desenvolve o bem-estar do paciente e do acompanhante e a própria economia do Estado, porque uma criança que passa a ter contação de história, passa a ter brincadeira, ela passa a consumir uma quantidade menor de remédios. E isso nós já fizemos pesquisa lá em São Paulo, através do projeto né? Do bem-estar. E aí a gente gera, de certa forma, uma economia para o Estado, só com esse exército do bem que a gente os denomina. Agora, qual é o critério para ser um contador de história nos hospitais? O único critério, bonitas. O único critério é ter maior de 18 anos. Sim, não é por aí. Mas aí é onde eu vou dizer. Eu falo a qualidade das histórias. São histórias com final feliz? Veja só, existem os contos populares que eu utilizo muito para adolescentes. E muitos contos falam de morte, de corte, de quebrar a perna, de arrancar alguma parte do membro, do corpo. E nessas histórias eu faço adaptação. Eu mudo a história conforme a criatividade do momento. E aí Isso eu digo você. Que isso sou eu. Mas se eu for contar uma história, eu tenho que contar uma história de que gênero, de que maneira? Não, o voluntário... Que conclusão, Isso, né? vamos lá. O voluntário, ele está livre para contar a história de qualquer... Mas não vai contar a história tétrica? Não, nem não, de não. Assombrado? Não, existe até historinhas também de fantasmas, de bruxas, de contos, de lendas, que a gente também pode estar trabalhando a questão do medo, a questão da ansiedade junto com a criança. Mas as histórias, elas são livres. Tem voluntários que contam poesias, tem voluntários que contam literatura de cordel, já tem posso voluntários... contar a história do homem que vestia meia Lacoste? Pode. Paulo Perazzo. Tem voluntários... Tem voluntários que gostam dos contos tradicionais aqui do Nordeste para contar para os adolescentes. Então, assim, a criatividade do voluntário é que vai dizer na hora. Agora vamos consultar as especialistas. Vamos. Uma história com final feliz é sempre mais agradável, não é? Com Bárbara? certeza, principalmente nesse contexto, Nesse contexto. onde eles já Amanda. estão passando por situações tão Eu chamo você de dolorosas, Bárbara, difíceis. desculpa, é Amanda. Não, tudo bem. Então, realmente, as histórias, elas mexem com a fantasia, né? É verdade. Elas têm essa capacidade de fazer com que a pessoa tenha vontade de fazer parte daquilo. Ela Consequentemente, interage também. ela vai interagir, ela vai acreditar, ela vai se envolver emocionalmente. E isso vai trazer para ela uma série de sentimentos positivos que são muito importantes, principalmente para poder lidar com o adoecimento, né? Olha, já contando a história. Eu era mocinho, eu comecei por onde muita gente terminava já velho. Eu fui produtor do Rádio Jornal do Comércio, na época que o rádio era muito produzido, tudo era texto, o doutor não improvisava, não. Muito pouca coisa era improvisada. E uma vez o diretor da Rádio Jornal, Abério de Nicéias, pai de Nicéias, hoje que é o presidente da SERP, me chamou e disse, me disseram que você é um cara de cabeça boa, né? Eu já fiquei intimidado, só estar diante daquele homem importante, né? Aí eu fiquei assim, fiz assim. Nós vamos dar férias a Nelson Pinto. Nelson Pinto era um grande
produtor de rádio teatro, rádio jornal. Ele tem um programa domingo à noite aqui chamado Luar do Sertão, eu conheço. E você vai tirar as férias dele. Agora me traga 2 programas prontos. Aí chamou o cara do mimeógrafo, naquela época era mimeógrafo, tirava as cópias. Era Zé Safado o apelido dele. Zé Safado, traga alguns scripts, que é o programa, e dê pro rapaz aí, o rapaz. Que ele vai me trazer isso. Quando é que você me dá isso? Eu digo, daqui a uns 4 dias. Aí eu fiz 2 programas. A primeira história que eu fiz, que era uma história vivida no sertão. Criatividade, né? Ficção. Aí eu fiz a história do homem que teve 2 filhos que adoeceram gravemente e a mulher esteve à beira da morte. Aí eu fiz a história que, no final das contas, os 2 filhos escaparam e a mulher foi beneficiada por uma promessa que fez a Nossa Senhora e ficou boa da doença. Aí mostrei eles, ótimo, a outra história, não me lembro como foi. Mas aí eu já contei história, inventei 2 histórias, mas com final feliz. Que é outra coisa, né, Idalina? Final feliz, né? Eu queria trazer uma situação, aproveitando o que o Lucas falou. Para quem está no hospital, precisa trabalhar muito a autoestima, tá? Então, as histórias que tenham finais mais agradáveis, né? Eles trazem uma condição melhor para aquele doente, tá? Porém, se a gente for observar... tomando, por exemplo, a mãe que teve um filho, tá? Bebê, a história que ela conta é uma história que o fim nem sempre é muito feliz. Nem sempre. Que as histórias, as cantigas de Niná, elas trazem sempre alguma coisa mais tétrica, como o boi, 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 boi da cara preta, que ele vai pegar a criança. Para que isso? Porque... E o macho é soldado, cabeça de papelão. Se não marchar direito, vai para a ponta do facão. Por que isso? Coisa terrível, né? Por que isso? Porque isso traz para a mãe... Atirei o pau no gato. Isso traz para a mãe um alívio de estresse muito grande. Porque, querendo ou não, aquela criança está trazendo algum sofrimento para ela, na medida em que ela tem que tratar dele, ficar internada, e algumas consequências do mamar, que traz para a mãe, como rachadura de seio, essas coisas. Então, essa música que, de alguma forma, traz esse contexto mais tétrico de pegar a criança, e é de ninar, tem esse objetivo, aliviar o estresse materno, porque ela precisa dizer isso. Ela precisa falar dessa forma. A criança não está tendo aquela influência direta, ela vai ouvir e tal, mas aquilo é mais um alívio para ela do que para a própria criança. Só que, no tom de cantar, ele atende às 2 situações. Alivia o estresse dela, tá? E também faz o ninar. Mas para quem está hospitalizado, realmente os finais felizes são melhores. No caso das histórias, a gente tem o poder da ficção. Então, por que não transformar tudo numa coisa bonita e boa, né? É verdade. E a criança, ela passa a viajar com o voluntário. Há momentos que a criança está internada, recebeu alta, a mãe está lá chamando e ela faz assim, mãe, eu não quero ir agora, eu quero terminar a história. São vários exemplos durante esses 10 anos. Exercita durante a coisa lúdica que tem na criança, né? Durante esses 10 anos são muitas vivências que não só eu, mas todos os voluntários que estão no projeto, tem voluntários há 3 anos, há 4 anos. Eu sou o mais velhinho desde o período que nasceu. Isso é um trabalho bonito, cristão, isso aqui, né? É o jaleco que o voluntário utiliza e quando vai para o hospital, e aqui ele enfeita, bota cheio de enfeites, porque quando a criança chega, a criança percebe tem aquele médico, ele é diferente. Então tá todo coloridinho, aqui eu trouxe sem enfeites para ficar mais fácil de manusear. Tem objetivos financeiros esse trabalho? Não, é uma organização não governamental. Olha que coisa bonita, e, né? por sinal, um dos motivos que a gente está realizando agora nessa segunda-feira, uma feira de livros, a Faculdade de Guararapes está realizando essa feira, para a renda arrecadada com esses livros ser revertida para o projeto e para a seleção de novos voluntários. Ajuda esse projeto, você que gasta dinheiro aí. É verdade. Não é verdade? Esse ano, se a gente conseguir captar os recursos para a seleção de novos voluntários, a gente vai atingir mais hospitais, mais instituições. E o nosso sonho, o nosso objetivo é ir para o interior. Porque o interior também é muito carente da área lúdica. Não tem. Na verdade, a humanização hospitalar, ela é muito falha. E aqui tem muita criança no tratamento de câncer, por exemplo, vinda do interior. Estamos também em negociação com o GAC também, estamos namorando para poder a gente começar a colocar voluntário, que a gente já atua no Oswaldo Cruz. Como o GAC fica naquela mesma região, então a gente quer também já
atuar lá também. E convido, viu, Samir? Quem quiser ser voluntário, a gente vai abrir seleção a partir de junho, mas entra no nosso Face, Instituto Viva História, e passa a conhecer o projeto. Paulo já está quase um contador de história, viu? É, né? É. Vamos lá contar a história para E criança. é novo, é novinho, e novinho, adolescente novinho. no projeto, Paulo. Mas é novinho, mas ele é observador. Ele é o doutor Mabuse, ele tem muitos olhos. Isso é muito importante para um bom contador de história, observar o mundo, não é dali, né? Observar. E com falando de certeza. Isso livros, também é né? exercício mental, né? Com certeza. O exercício mental, ele é excepcional para todas as idades, independente do que você faça, né? Eu estava ouvindo a conversa toda e a formação do indivíduo, ela tem muito a ver com as histórias que são contadas a ele, sabe? Minha família materna é uma família que teve origem nos cangaceiros, sabe? Tenho vários parentes que foram cangaceiros e minha avó, uma boa parte dos valores que ela passou foi também em função da perseguição do cangaço. E ela me contava muito uma história, sabe? Duas histórias que isso marcam até hoje. Primeiro foi o seguinte, porque tudo começou. Foi por causa de um cachorro. Cachorro. Um cachorro. Briga no sertão começava por causa de cachorro. Né? Cachorro, por causa de um boi, por causa de um jumento, por causa de um bode, uma cabra. E aí gerava uma briga, Né? uma briga de famílias. De família. E um belo dia, um cara matou o cachorro de um parente da gente. Sabe? E ele depois foi lá e matou o cara que matou o cachorro. E aí nunca mais parou de haver. E aí eu disse, mas vovó, tudo Vingança. isso por causa de um cachorro, vovó. Eu disse, meu filho, não foi por causa do cachorro. Foi por causa do atrevimento Do cachorro. de matar o cachorro. Não, o atrevimento do cachorro que matou o cachorro. Do cara que matou o cachorro. É o cachorro. Então a tese Porque no era... interior chamar alguém de cachorro é a forma de maltratar. Agredir, A né? tese é essa. E o pior de tudo é o seguinte, ela falava tanto nisso que a família aceita muita coisa até hoje. E são coisas que a gente vivencia e a gente não sabe exatamente de onde veio. Depois aí a gente vai fazendo as ligações com o passado. A família é o seguinte, a família é uma família boa, mas a família de uma maneira geral hoje em dia, até hoje em dia, ela não aceita atrevimento. Atrevimento. Sabe? Se resolver numa boa, é uma boa. Quando tem um ato de atrevimento, então, isso são os valores que foram passados através dessas historinhas, Se for- dessas coisinhas que a gente acaba sendo isso, sem saber o porquê. Ô Paulo, se pesquisar a origem da briga das famílias Ferraz e Novaes, que eu já vi outro dia, mas não me convenceu, vai ver que tem um fato que Uma cerca. a gente considera até insignificante, mas gerou tudo isso. Ô, Samir, agora falando em briga, vocês sabem por que o cachorro é inimigo do gato? Por quê? Porque o cachorro, ele tinha uma boca pequena, muito pequena. O cachorro. O cachorro. E ele cantava muito, cantava semelhante a Roberto Carlos, Fábio Júnior, e conquistava Não todas tinha as um em São cadelas. Paulo, no programa de Flávio Cavalcante, uma vez, que cantava o cachorro cantarolava, ele não cantava. Isso. Música de alterma adulta. E ele cantava muito. Mas o gato, por inveja, disse ao cachorro: cachorro, amigo meu, o cachorro com a boca pequena, vamos fazer o seguinte, você quer cantar mais e conquistar mais cadelinhas aqui no bairro? O cachorro, quero. O gato foi lá, levou para um hospital veterinário e cortou a boca do cachorro um pouquinho até o canto da orelha. Abriu aqui. E cortou o outro lado. Isso passou 3 meses para cicatrizar. Após esse período, o cachorro nunca mais cantou, só passou a ruivar. E isso aconteceu no mês de agosto. Por isso que agosto é conhecido como mês do cachorro louco e também por isso que o cachorro é inimigo do gato. Então, foi Acabou isso de contar a história pra gente. por isso que nasceu a inimizade entre o gato e o cachorro. E falando em cachorro e gato e livro, tem a nossa amiga, né? Linda. Eu vou pedir para a Amanda mostrar o livro. Mas você sabe por que, é que o cachorro entrou na igreja? Não, essa eu não sei. Porque encontrou a porta aberta. Que situação. Amanda Patrícia Salles, finalmente você chegou com o seu livro. Finalmente trouxe Dê-me para esse você. livro. Olha o livro dela, menino, a água espraiando na areia, deixando sua espuma branca.
Trauma, psicopatologia e resiliência. Uma análise do relato das vítimas de ataque de tubarão. Isso. Amanda Patrícia Salles. Está aqui o livro dela. Vai falando desse livro. Bom, já está à venda Eu estranhei aqui o na tubarão. Livraria o tubarão Cultura. nisso aqui? É uma Não. historinha também, não? Não. Já teve a do cachorro. Eu entrevistei 8 sobreviventes de ataque de tubarão aqui em Pernambuco, Sim. com o objetivo de entender as repercussões psicopatológicas do... Eles continuam com vontade de tomar banho de mar? Alguns já voltaram logo depois, Foi mesmo? né? Foi. Outros demoraram mais tempo. Isso variou muito de acordo com o adoecimento após o E a recuperação, trauma. né? E qual é o resumo dessa história? Resumo pra Então, o resumo é ou que dessas histórias? grande parte deles adoeceu, né? Principalmente transtornos relacionados à ansiedade, assim como depressão. E eu acho que o estudo mostra que as pessoas que são vítimas de ataque de tubarão, elas precisam ter uma ajuda depois de uma equipe inter e multidisciplinar, porque elas lidam com várias perdas, né? Não só o trauma por ter sido atacado, mas toda a mudança que isso ocasiona, principalmente quando há também amputação, como foi o caso da maioria das pessoas que eu entrevistei. Já lançou o livro? Lancei, já está nas livrarias, está na Cultura já. Já está Então, na Livraria Vocês Cultura. podem ver lá. Vá comprar, porque a Amanda vai ficar muito feliz, que ela deve estar preparando outro já, né? Ou não? Eu gosto muito de escrever, sempre gostei, né? Mas eu pretendo escrever, sim, sobre psicologia, cinema, eu tô vendo aí. Eu me lembrei agora de uma história E engraçada. canta também, né? Não, não Canta canto, eu violão. toco violão. Toca violão. Paulo Perazzo. Já contei aqui essa história. Rui Barbosa, na época que Rui Barbosa, o grande civilista, era vivo na Bahia, não havia táxi. Eram poucos os carros de aluguel. Todo mundo andava de ônibus. E Rui Barbosa saía de casa todo enfatiotado, aquele piscinezinho, aquele óculos que ele pendurava aqui no nariz. O grande Rui Barbosa, né? Civilista, é um homem que conhecia português a fundo, grande jurista. Na conferência de Haia, onde grandes juristas do mundo estavam presentes, ele perguntou em que idioma ele deveria falar. Esnobou, né, Rui Barbosa. E um dia ele esqueceu o piscinês em casa e foi para a parada de ônibus e ficou, todo ônibus que vinha, ele apertava os olhos assim, olhava e não conseguia ler, não conseguia ler. Depois dos 4 ônibus que passaram, tinha um cidadão assim, esperando. Ele chegou junto ao cidadão e disse: meu amigo, boa tarde. Boa tarde. O senhor pode me ajudar? Aquele ônibus que vem ali, qual é a placa? Ele disse: o senhor me desculpe, mas eu também sou analfabeto. Ele não era analfabeto, claro, mas ele tinha vista curta. O outro, que era analfabeto, pensou que ele também era analfabeto, não conseguia ler a placa do ônibus. O senhor me desculpe, mas eu também sou analfabeto. Coisas que agora... O Rui Barbosa uma vez estava pelo interior da Bahia, naquela campanha civilista, ele foi candidato a presidente da República, e viu uma alfaiataria. A alfaiataria Águia de Ouro. E ele estava revoltado, porque por onde ele andava tinha muito erro de português, nas placas, na forma das pessoas falarem. Ele disse para o acompanhante dele: vamos entrar, que esse alfaiate aí merece elogios. Ele botou a alfaiataria Águia de Ouro. Acertou, botou um acento no ar. Aí disse: meu amigo, estou aqui, eu sou Rui Barbosa. Ah, sei. Inclusive estou pretendendo votar no senhor, o senhor sabe muito português. Teve uma polêmica agora com um escritor lá do Nordeste que também conhece muito português. É verdade. Eu vim lhe parabenizar, que eu vi a sua placa, foi a única até agora que eu achei nessa minha campanha pelo sertão da Bahia com o português correto. Alfaiataria Águia de Ouro. Aí o alfaiate tirou o óculos e disse: menos a verdade, doutor Rui. A alfaiataria Agulha de Ouro. Ô, Samir, e engraçado foi que eu vi outro dia uma entrevista de um cara que cantava galope. E isso tem que ter um raciocínio tremendo de rápido, né? Aí o jornalista chegou e disse: me diga uma coisa, como é que o senhor consegue fazer tanta poesia rápida desse jeito,
sendo semi-analfabeto. Ele disse, semi-analfabeto é você, eu sou analfabeto. Entendeu? Então, realmente, às vezes a alfabetização ela não tem a ver tanto com a questão da inteligência. É aquilo né? que eu falei, a acuidade mental não tem nada a ver com colégio, faculdade, não é? A inteligência, ela é um processo, ela é um contexto que a pessoa tem e desenvolve. E as múltiplas inteligências que fazem com que você se destaque em alguma coisa. Então, ele tem inteligência para esse tipo de atividade extremamente elevada. Tá? E os grandes empresários que eu conheço, não vou citar nomes aqui para não ser indelicado, mas olha, os grandes que eu conheço daqui, muitas vezes são realmente semi-analfabetos. Grandes empresários, mas tem um raciocínio. Aprende apenas o básico. Tem um raciocínio de Sabe perceber. ganhar dinheiro, sabe multiplicar o dinheiro, né? Sabe tomar conta de pessoas. Sabe observar. Não, o dom de ganhar dinheiro também é um dom espetacular. Eu acho que meu pai era um mágico, meu pai. Porque ele multiplicava as coisas rapidamente, tudo na mão dele, negociação, crescia rápido. E eu não tenho esse dom. Bom, também tenho outros dons que talvez ele não teve. Exatamente. Mas é isso mesmo, a vida é assim, a gente tem que aproveitar o que há de melhor dentro de nós, não é, Dani? Exatamente. E Cada um de nós desenvolver. tem que se examinar, né? Exatamente. Identificando as tuas qualificações, né, os teus potenciais, e também identificando o que é carente na tua condição pessoal, você pode desenvolver. É só uma questão de você querer ampliar aquela habilidade que você percebe que não é a melhor de todas. Tá? Mas que se você desenvolve, você vai ter condição também de atuar junto a ela. Tem gente lutando, gastando energia, queimando o tempo, e o tempo não volta mais, com objetivos equivocados. Não é? Terminou, foi? Terminou. Muito obrigado aí, Dalina, obrigado a Amanda. Obrigada. Obrigado a Lucas, parabéns pelo teu trabalho. Obrigado. E obrigado a esse grande e querido amigo humanista Paulo Perazzo. Obrigado, Samir. Prazer estar com você. E obrigado a você. Papai do Céu lhe abençoe, uma ternurinha e até o próximo programa. Valeu. Que situação.